O programa Projeto Futuro é produzido pelo CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e tem o apoio da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Tenham todos um bom dia. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei. Muito bom dia, ouvintes do programa Projeto Futuro. Nós estamos aqui nessa manhã de sábado, começando um novo programa, e hoje nós vamos conversar com Maurício Paiva, e o tema será obsessão. Bom dia, Maurício. Bom dia. Antes da gente começar a nossa conversa, começar a fazer as perguntas para o Maurício, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que quem quiser participar conosco, nos mandando sugestões, nos fazendo perguntas também, e também deixando o seu nome para concorrer ao sorteio de uma revista espírita no final do programa e de um livro espírita, basta ligar para nós através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Como eu disse, vamos conversar hoje com Maurício Paiva e o tema é obsessão. Maurício, e o que vem a ser obsessão? Primeiramente, eu quero cumprimentar os nossos ouvintes, desejando a todos muita paz. Obsessão, atualmente, é um dos maiores flagelos da sociedade moderna. Estamos atravessando uma fase em que a problemática psicológica tem atingido grande parte da coletividade humana. Obsessão tem sido um fator que trabalha pela desagregação da sociedade, consequentemente, desagregação da família. Todas as pessoas que lidam dentro dos hospitais psiquiátricos com as pessoas ditas desequilibradas, elas observam que é complexo e ao mesmo tempo fascinante observar a mente humana quando ela atravessa essa fase da obsessão. Os maiores problemas, podemos dizer assim, quase todos os problemas psicológicos que estão dentro das clínicas psiquiátricas é o que nós, em doutrina espírita, chamamos de obsessão. Obsessão é a influência que um espírito exerce sobre outro de uma forma negativa. A doutrina espírita nos ensina que quando nós passamos pelo que chamamos fenômeno da morte, que para nós espíritas é o desencarne, nós não somos promovidos nem a santo e nem a demônio. Somos e continuamos a ser simplesmente seres humanos dentro da sua própria realidade. Então a pessoa que quando encarnada era uma pessoa desequilibrada, era uma pessoa
que tinha os seus conflitos, desencarnada, ela apresenta esse mesmo processo. O fato de ter desencarnado não a livra dos seus problemas. A solução dos nossos problemas está na nossa renovação mental, na nossa renovação moral, patrocinada pelo Evangelho de Jesus. Então, é muito comum que espíritos perturbados, eles influenciem também encarnados no mesmo nível de perturbação. Então, nós podemos dizer também que obsessão é a união de forças negativas, de forças mentais negativas. E como você disse, Maurício, aquela pessoa, então, segundo o que você disse, aquela pessoa que no mundo espiritual está desorientada, é porque ela já estava desorientada, já estava perturbada aqui antes de desencarnar. Antes de desencarnar. Pelo seguinte, porque ninguém, como eu já disse, é promovido a santo ou a demônio. Cada um desperta no mundo espiritual dentro da sua própria realidade. O que nós chamamos de morte é o acesso à nossa própria consciência. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma criatura que é alcoólatra, aqui encarnado, que desencarnou num processo agudo de alcoolismo. Ele vai despertar no mundo espiritual na condição de alcoólatra. Se além do alcoolismo ele não tiver valores espirituais, morais, que possam ampará-lo, fatores que dão a ele o direito de uma assistência espiritual maior, essa criatura vai perambular aqui na crosta da terra e ele vai tentar saciar o seu vício, aonde ele vai procurar bares, né? Aonde ele vai encontrar pessoas que têm o mesmo vício, que estão presas ao mesmo complexo psíquico. Então, aí ele vai entrar em contato mentalmente com os encarnados, que também estão partilhando aquele vício. Aí pode iniciar um processo obsessivo, porque ele vai usar o encarnado que bebe para saciar o seu vício. Ele vai fazer do encarnado um caneco de espírito. E aí explica a frase que você usou, né? São forças inferiores que se retratam. Né? Então, a obsessão é a união mental de forças negativas. E essa obsessão, ela seria sinônimo de possessão? Seria a mesma coisa, obsessão e possessão? Possessão é o estágio mais agudo da obsessão. Nós podemos dividir a obsessão em 3 fases importantes. A primeira fase, a mais simples, a mais fácil de ser contornada, solucionada, é a fase da influenciação espiritual. Todos nós somos mais ou menos influenciados espiritualmente. Nós temos uma capacidade muito acentuada de unir a nossa mente à mente de criaturas desencarnadas. É aquele mesmo processo da radiodifusão. Se você quer sintonizar uma determinada rádio, você tem que sintonizar o seu aparelho na onda em que ela emite a sua programação. Conseguindo isso, você então consegue captar a rádio. Assim também é o nosso pensamento. O nosso pensamento atrai outros pensamentos. Então, nós temos uma facilidade muito grande de captarmos o pensamento de espíritos desencarnados. Só que muitas das vezes, por desconhecermos o processo espiritual, nós não observamos, nós não sentimos. Muitas vezes você tem um pensamento assim repentino, em que você emite uma determinada opinião, ou você agride verbalmente uma pessoa, e depois você reflete que não era aquilo que você queria fazer, que você fez aquilo num impulso. Muitas das vezes você pode ter sintonizado com uma criatura mentalmente perturbada e ela tenha influenciado você naquela atitude. Então esse é o processo da influenciação simples. Não é? O segundo estágio é já um pouco mais complexo. É o estágio da fascinação.
é quando a criatura começa a absorver de uma forma mais acentuada o pensamento de entidades desencarnadas. É quando a pessoa começa a abrir o seu campo mental e passa a vivenciar a mentalização de espíritos desencarnados. Ou seja, ele começa a enxergar coisas fora da realidade. Ele passa a ter certas atitudes, ele passa a esposar certas opiniões, muitas vezes ridículas, sem perceber. Porque aquilo é introduzido na sua mente por uma outra mente, por uma mente desencarnada. Então é quando a pessoa começa a oferecer o seu campo mental para que outra criatura se manifeste de uma forma acentuada por intermédio dele. Aí já é uma ligação mais intensa. Mais intensa. Já começou um processo mais profundo. A ligação mental entre o encarnado e o desencarnado passa a ser mais acentuada, mais íntima. O desencarnado passa a influir até na vida íntima da pessoa. Muitas vezes a pessoa tem atitudes, comete atos que vão contra a sua formação moral, a sua formação espiritual. Mas é induzido a isso pela mente mais poderosa do desencarnado que está influenciando. E o nome, ele é bem sugestivo, né? Fascinação, é como se a pessoa estivesse mesmo fascinada. Fascinação. Por exemplo, vamos supor, um espírito que era alcoólatra e ele quer saciar o vício por intermédio de uma outra pessoa, ele começa a emitir na mente dessa pessoa a beleza de absorver a bebida, que aquilo coloca a pessoa mais descontraída, não é? Que aquilo é assim, uma coisa bem vista socialmente. Então ele começa a transferir para a mente da pessoa determinadas ideias para que essa pessoa então faça a sua vontade. E a pessoa vai pensar que as ideias são dela. E a pessoa que não conhece o processo espiritual, que não sabe que nós não acabamos com a morte, que nós continuamos vivos no mundo espiritual, nos influenciando mutuamente, a pessoa não percebe que ela está sendo instrumento de uma criatura desencarnada para que essa criatura atinja determinados objetivos. A terceira fase, que é a fase mais perigosa, que é a fase, vamos dizer assim, desagregadora da obsessão, e em sua totalidade, é o que nós chamamos de possessão espiritual. É quando a mente do encarnado está totalmente dominada pela entidade desencarnada. Ele é um autômato, ele passa a fazer aquilo que a outra entidade quer. Vamos supor, se ele estiver internado no hospital, ele pode receber então o comando de que ele é Napoleão Bonaparte. E ele então faz todos aqueles gestos ridículos, né? E ele não tem como evitar aquilo, porque a sua mente já está totalmente dominada pelo desencarnado, não é? Então a criatura possessa é aquela criatura que já não domina suas emoções, que não tem controle sobre os seus atos. Então esse é o que nós chamamos de pessoas possessas, que existiram em todas as épocas da humanidade. Jesus nos deixou registrado no Evangelho o louco de Gadara, não é? Aquele homem que vivia no cemitério e que ele era obsediado por uma falange de espíritos. Então, se nós observarmos, por exemplo, o Evangelho de Jesus, fala-se muito nos espíritos inferiores. Esse louco, ele era obsediado por uma falange. Tanto que ele disse, respondendo a Jesus, o Espírito falou, nosso nome é legião, porque nós somos muitos. Então, o processo obsessivo, ele existe desde que a humanidade existe. Então, esses espíritos, que o Evangelho chama de espíritos imundos, não foram criações à parte de Deus, não. Se existem esses espíritos imundos, esses espíritos desequilibrados, eles não foram criados por Deus desequilibrados. Seria uma blasfêmia, seria uma estupidez divina criar um ser totalmente desequilibrado para perturbar os outros seres humanos. Essas criaturas que estavam ali naquele cemitério perturbando aquele infeliz,
Eram criaturas que viveram naquela coletividade, que viveram naquela sociedade, que desencarnaram em situação de desequilíbrio moral e espiritual e que acharam naquele homem, né, condições para que eles pudessem, de uma certa forma, continuar influenciando, se sentindo vivos, saciando os seus desequilíbrios e os seus vícios. Então, aquele homem que estava no cemitério em Gadara é que nós chamamos de possesso. É a fase mais aguda da obsessão. Então, a obsessão é simples, depois passa para a fascinação, e na fase aguda, desagregadora, chama-se possessão espiritual. Mas mesmo sendo essa fase, né, a mais profunda de todas, ela não é irreversível, né, Maurício? Tem como voltar atrás, né? Nós temos todas as condições de vencermos a perturbação espiritual. Nós temos meios de tirar a nossa mente da influência de criaturas perturbadoras. Quantos de nós somos atormentados espiritualmente? Quantos de nós somos infelizes, sofredores, porque no íntimo nós somos pessoas que não relacionamos bem com ninguém, somos pessoas conflituosas, somos pessoas amarguradas, somos pessoas não adaptadas à vida, não é? Somos aquelas pessoas que nos consideramos excluídas, não é? Do equilíbrio, da paz. Isso nada mais é do que são processos obsessivos, porque nós não estamos cuidando da nossa vida espiritual. Muitas vezes nós temos uma religião que nós praticamos num determinado dia da semana, numa determinada hora, certo? E saindo dali, nós continuamos as mesmas pessoas. Nós não mudamos, nós não refletimos nos nossos atos. Porque a proposta da doutrina espírita não é apenas criar uma religião. A proposta da doutrina espírita é levar ao homem esses conhecimentos, para que o homem seja feliz. Deus criou o homem para ser feliz. Deus não criou a infelicidade. A infelicidade é um estado temporário no qual nós nos arrojamos pela nossa imprevidência, não é? Pela nossa falta de fé. Então a doutrina espírita nos mostra, dentro de uma lógica extraordinária, que Deus, acima de tudo, é aquilo com o qual João o definiu. Deus é amor. E nós podemos, sim, sairmos da infelicidade, da dor, do sofrimento. Nós podemos ser pessoas felizes, desde que nós queiramos, desde que nós estejamos dispostos a fazer uma transformação no nosso mundo mental. Porque nós, mudando o nosso pensamento, consequentemente alteramos os nossos sentimentos. Se nós tivermos o Evangelho de Jesus como padrão dessa transformação, nós então passamos a construir a nossa felicidade e a nossa paz. Porque felicidade não se compra em farmácia nem em supermercado. Felicidade é construção pessoal e intransferível. Por isso é que a lógica da evolução é muito maior do que a da salvação. A evolução, ela permite que o homem conheça Deus e que com esse conhecimento ele se transforme, ele construa a si mesmo e ele chega então à plenitude espiritual. E como você estava falando da obsessão de um espírito desencarnado que vai obsediar, né? Vai influenciar negativamente o encarnado. Mas essa obsessão, ela acontece só de desencarnado para encarnado? São só os desencarnados que obsediam os encarnados? Não. A obsessão, ela tem vários aspectos. Por exemplo, quando nós falamos em obsessão espiritual, geralmente as pessoas pensam apenas na obsessão exercida pelo desencarnado sobre um encarnado. Mas a obsessão, ela pode se dar também do encarnado para o desencarnado.
Como a obsessão pode acontecer entre um encarnado e outro encarnado. Porque o ser humano encarnado é um espírito eterno, criado por Deus. Entende? O estágio na carne é temporal. É apenas um curso que ele está fazendo. Então, nós temos que pensar em termos de eternidade. Nós não podemos bitolar o nosso pensamento entre o berço e o túmulo. Nós ultrapassamos o túmulo. Nós temos que programar a nossa vida, nós temos que viver em termos de eternidade. Então, a obsessão, ela pode acontecer entre o encarnado e o desencarnado. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando o encarnado obsede o desencarnado, há criaturas que se acham dona dos outros. Nós partilhamos a experiência física como uma oportunidade evolutiva, como um aprendizado, um período de aprendizado. E as pessoas, muitas vezes, porque são esposas, maridos, filhos, pais, mães, eles acham que são donos, que são proprietários das outras pessoas. Quando, na realidade, isso não acontece. Nós não somos donos de ninguém, nós não temos a posse sobre ninguém. Você pode conviver com uma pessoa durante 50 anos e você um dia chegar à conclusão de que você realmente não conhecia aquela pessoa no mundo interior. O nosso mundo interior é um lugar muito reservado, que só nós penetramos. Nós sempre colocamos uma determinada reserva. Os outros penetram no nosso mundo íntimo só até um determinado ponto, até onde nós queremos. Então, e muitas vezes a pessoa, quando viveu, tomou aquela pessoa como posse, infernizou a vida daquela pessoa, não é? E aquela pessoa desencarna e a pessoa continua perturbando mentalmente aquela pessoa. Você entendeu? Aí fica pensando naquela pessoa diariamente, querendo inclusive impor à vontade aquela pessoa, né, que está no mundo espiritual. Aí aquela pessoa começa a viver como se aquela criatura estivesse fisicamente a seu lado. Quer dizer, ela não liberta a outra criatura. Então é muito comum pessoas que se apegam a pessoas que desencarnaram de uma forma possessiva, de uma forma que perturba. Tudo que excede ao normal e ao bom senso causa dor. Até o amor de mãe, se ele for excessivo, se o amor de mãe não tiver equilíbrio, ela pode transformar o filho ou a filha numa pessoa infeliz. O amor em excesso, o amor desequilibrado, ele infelicita a outra pessoa. E nesse caso, amor de mãe, amor de pai, que é excessivo, pode até transformar o filho numa pessoa dependente, né? Dependente. O filho não amadurece, nunca assume as suas responsabilidades, porque não foi permitido isso a ele. Você entendeu? Então, a gente tem que observar que existe esse tipo de obsessão do encarnado sobre o desencarnado. Porque é o seguinte, você sentir saudade dos seus entes que foram, é natural. Amar é importante. Amar, ele dá equilíbrio, ele dá paz, mas o amor tem que ter equilíbrio e bom senso. Então, se você perde um ente amado, você teve um ente amado desencarnado, você não deve mentalizar de que você perdeu aquela pessoa. Aquela pessoa se ausentou temporariamente, fisicamente de você, pelo processo do desencarne. Mas que você pode manter com essa pessoa um intercâmbio espiritual, mental, sem desequilíbrio. Sem desequilíbrio. Entendeu? A separação não deve ser bitolada pela dor. Ela pode ser bitolada pela saudade. Então, sentir saudade de um ser amado que desencarnou é natural, é humano. O que não pode é se transformar numa obsessão. Entendeu? Porque você não perdeu a pessoa. As pessoas que se amam, elas nunca se apartam.
A verdadeira família é a família formada pelos laços espirituais. A família formada apenas pelos laços físicos, ela é temporária. Ela dura o período da encarnação. Agora, os laços do amor, eles são eternos. Como você disse, então existe essa obsessão que acontece, né, entre que o desencarnado vai obsediar o encarnado, essa que você acabou de falar, do encarnado para o desencarnado, mas parece que tem outros tipos de obsessão, né? A obsessão de um desencarnado sobre outro desencarnado, certo? Muitas vezes duas criaturas alimentaram ódio, alimentaram um sentimento negativo durante anos, guerrearam mentalmente quando encarnados. Se eles não se transformarem, se eles não mudarem, se eles não enxergarem a inutilidade do ódio, que o perdão é muito mais importante, essas criaturas, quando desencarnadas, vão continuar se odiando, vão continuar se perseguindo, entendeu? Por isso é o seguinte que Jesus disse no Evangelho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Isso quer dizer, liberte-se de todos os sentimentos negativos, para que você possa ter paz e ser mesmo uma pessoa livre. Porque se você se prende a outro semelhante pelos sentimentos do ódio e da negatividade, isso vai persistir após o que nós chamamos de morte. E muitas vezes, por causa desse se ver preso a uma pessoa, a gente acaba obsediando também, né, Maurício? Existe também a obsessão de encarnado para encarnado, né? Também. Nós acabamos eu disse aqui há pouco, que é o caso da pessoa que acha que é dono do filho, dono da mãe, dono do pai, dono do irmão, entendeu? Dono da esposa, do marido, né? Acabei de dizer isso, porque aí começa a atormentar aquela pessoa. Então o encarnado pode perfeitamente, e isso acontece muito, o encarnado ser o obsessor do outro encarnado. Muito bem, agora são 10 horas e 1 minuto, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos daqui a pouco conversando com o Maurício sobre obsessão. Carroceria Silva, carrocerias e baús de alumínio. Avenida Brasileira, 39, saída para Oliveira. Fone 3212-2534. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547 no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers. Goiás, 1009 Centro. Quase esquina com Bahia. Estamos aguardando a sua ligação. Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Relotec, venda e conserto de joias e relógios. Lá você compra relógios em até 5 vezes sem aumento. Relotec, Avenida 1º de Junho, 322, Centro, Divinópolis. Série única.
Única, sua próxima camisa. Camisaria masculina, adulto, juvenil e infantil em malhas diferenciadas. Fábrica e pronta entrega. Rua Goiás, 2054, Centro. Fone 3222-2277. Pronto Farma. Medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. Telefone 212-2288. Agora são 10 horas e 4 minutos, nós estamos de volta com o programa Projeto Futuro. Como eu disse antes, estamos conversando com Maurício Paiva sobre obsessão. Antes da gente voltar à nossa conversa, eu vou fazer propaganda de um livro hoje, que é o livro Roma e o Evangelho. Importante, ela diz o seguinte: o que podemos fazer, além da prece, para ajudar um encarnado obsidiado que é da nossa família? Olha, quem tem esses problemas obsessivos, agudos em família, sabe o quanto isso é difícil. Porque nós não conhecemos o processo da obsessão. Nós vemos o nosso parente atormentado, não é? Perturbado, mas nós não sabemos qual foi o processo que desencadeou, os atos que ele cometeu, que desencadearam todo esse processo obsessivo. Mas nós podemos ter certeza de que o obsediado não é vítima. Ele não está obsediado por engano. Ele não está na condição de vítima. Ele é o algoz. Ele é que provocou todo esse processo. Então nós, além de orarmos, devemos dar a palavra amiga, a palavra de incentivo. Procurarmos, por exemplo, no caso da obsessão, procurar um bom centro espírita, bem orientado. Fazer o culto do Evangelho no lar, mesmo que essa pessoa não participe. Não tem problema. Peça um grupo de pessoas, reúnam a família, façam um culto no lar. O Evangelho no lar é luz, é equilíbrio e é paz. E esse culto do Evangelho no lar deveria ter um dia e uma hora marcada, né? O culto do Evangelho, nós espíritas fazemos da seguinte forma: um dia na semana, num determinado horário, nós nos reunimos, abrimos o Evangelho, lemos um trecho do Evangelho, comentamos, conversamos, trocamos ideias em torno dele. O culto pode ser de 20 minutos, meia hora, ou até uma hora, se as pessoas estiverem conversando, se as pessoas estiverem se instruindo dentro do culto, até uma hora. Não deve ultrapassar mais do que uma hora. E então, é onde as pessoas vão exercitar o campo da fé, onde elas vão aprender a colocar Jesus na sua vida diária, que é Jesus que liberta. É a verdade de Jesus é que faz a libertação do homem, apesar que Jesus já foi vendido de todas as formas. Só que se nós entendemos o que realmente Jesus nos ensina, nós nos libertamos e conseguimos libertar os nossos irmãos. Então o processo obsessivo, você não pode querer que ele seja solucionado a curto prazo. Você tem que ter fé, confiança e perseverança. Orar sempre, nunca desanimar. E nunca esquecer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É interessante que você disse, né, Maurício, que o obsidiado ele não é uma simples vítima, né? Não. Quer dizer, ele provocou. Ele provocou. Ninguém sofre sem merecimento. Nós temos dois tipos de sofrimento. O sofrimento que é comum da experiência humana, que é aquela doença que acontece, que é a perda do ente amado, não é? É a dificuldade financeira. São as experiências naturais de uma experiência no mundo físico. E existem aquelas dores que nos acompanham, são dores acerbas, são dores que nos castigam a alma, são dores para as quais não achamos o motivo delas na atual reencarnação. Se eu não provoquei nessa reencarnação, isso está no meu passado. A dor difícil, problemática, aquela que me castiga, ela está chegando, é o passado que chega até mim. E ela deve me fazer refletir, buscar a fé, porque na minha transformação eu resgato os meus débitos. Então a dor, ela precisa de ser resgatada, e nós conseguimos com o conhecimento de causa. Maurício, eu gostaria de te agradecer a presença aqui, e dizer que contamos com uma próxima presença aqui o mais rápido possível. Não, para nos estarei à esclarecer. disposição de vocês, viu? Quando vocês quiserem conversar a respeito de qualquer tema dentro da doutrina espírita, nós estaremos aí.
dando a nossa colaboração. Obrigado. Agora são 10 horas e 27 minutos. Eu vou dar o nome dos ganhadores. O primeiro ganhador, a ganhadora do livro espírita é a Cristina Andrade, do bairro Niterói. E a ganhadora da revista espírita é Kelly de Oliveira, do bairro Santa Rosa. Lembrando que esses ganhadores podem retirar seus prêmios na Banca Espírita, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, quase em frente ao Banco do Brasil. Mas nós vamos terminando por aqui, lembrando que, aproveitando esse final de semana, para pensarmos melhor do que temos feito da nossa vida, o que temos feito no mundo e se nós estamos nos fazendo realmente necessários para o mundo, necessários para aquelas pessoas que estejam à nossa volta. Ou melhor, o que nós estamos fazendo para ser felizes e, consequentemente, fazer outras pessoas mais felizes também. No mais, muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos. Carroceria Silva, carrocerias e baús de alumínio. Avenida Brasileira, 39, saída para Oliveira. Fone 3212-2534. Série única, sua próxima camisa. Camisaria masculina, adulto, juvenil e infantil em malhas diferenciadas. Fábrica e pronta entrega. Rua Goiás, 2054, Centro. Fone 3222-2277. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers. Goiás, 1009 Centro. Quase esquina com Bahia.